E no vídeo de hoje do canal, atualizações de Lucas Moura e mais sobre o tricolor. Arnaldo, ó, mete o malho, então vambora pro vídeo. R$200 de desconto. Essa é apenas uma das surpresas do porquê hoje é o melhor dia para você entrar pro método Fórmula Negócio Online. Olha aqui, atenção. Clica no Saiba Mais aqui embaixo e dá uma olhada no que eu preparei para você. Enfim, ganhou. 5-0, é até difícil você fazer qualquer tipo de crítica, embora as coletivas do Abel sejam sempre arrogantes e tudo mais. Mas ele falou uma parte, o Prévio, você estava lá, ele falou, no nosso time nunca faltou esforço, dedicação, entrega, etc e tal. Isso explica uma parte do que aconteceu. Isso é verdade. Mas não explica tudo, mas explica uma parte. Não explica tudo. E ele tem um pouco... Quando ele aponta o dedo, eu escalei o time que vocês queriam, então não. Na Copa do Brasil, ele jogou de uma maneira equivocada. Ele tomou um banho de bola no meio de campo, desse São Paulo. Ele foi eliminado muito por causa disso. Onde ele não teve a humildade, de repente, de admitir, ó, com 3 atacantes do jeito que eu tô, né, e com o meu time espaçado do jeito que eu tô, eu tenho que reforçar o meio de campo. Não, ele sempre foi numa ideia, ó, ideia fixa, jogar com 3 na frente, 3 na frente, 3 na frente. Deu certo em determinado momento agora. Contra o São Paulo não deu. E contra o São Paulo o jogo do Palmeiras nunca encaixou. Nunca encaixou. Ontem me pareceu o seguinte, ó. Primeiro que ele foi coerente e o Dorival também. Os dois escalaram times praticamente idênticos aos times do fim de semana. Em termos de pensamento de futebol. Pensamento de futebol. Exato. Aí quando a bola... Não, mas é que tá o detalhe. Quando a bola começou a rolar... Antes mesmo. Quando a bola... Um treinador foi muito superior ao outro. Né? Porque talvez o outro treinador, que é o caso do Dorival, não tenha enxergado o jogo com 10 minutos de jogo. Acontece. Você tá meio anestesiado. Ou antes, né? Porque o primeiro gol foi bem anulado, mas saiu aos 5 minutos. Ali já dava amostras de que tinha um buraco. Dos lados e no meio. Tinha um buraco gigantesco ali. Se tivesse, como diria o outro, 2 pulmões, o Caio Paulo. Exato, sabe? Então ele estava tomando um banho, né? Já com 5 minutos. O gol foi bem anulado. Depois saiu o gol aos 15 e depois aos 26. E aí a vaca já tinha ido. Mas o Abel, ele precisa entender o seguinte, que ele tem que trabalhar para o Palmeiras, ele não tem que trabalhar para a imprensa, né? Aí é que tá o detalhe. Ele tem que saber ganhar. Ontem ele ganhou merecidamente. Ontem o Palmeiras ele foi superior ao São Paulo em tudo. Taticamente, tecnicamente, mentalmente, em termos de comprometimento também, porque o que o Wellington Rato e o Luciano fizeram no jogo foi brincadeira. Né? Os caras entraram, o Wellington Rato para mim estava indignado de estar lá, eu não quero estar aqui, mas estava lá e jogou. Então, o que o Abel fez ontem, ele amassou o Dorival, na bola e no esquema tático. E não é o time que a gente queria. Ele foi bem coerente com o jogo do sábado, onde ele vinha de 4 derrotas consecutivas, ele dá uma mudada no esquema e acerta o time, entre aspas. E ontem ficou comprovado isso. Eu só acho que o Dorival ele foi consciente na coletiva quando ele reconheceu a superioridade do São Paulo. Tem muito treinador que perde e coloca um monte de coisa em outros lugares, e não reconhece o adversário. O Dorival reconheceu, porque ele foi amassado pelo Abel ontem. Então, acho que o Abel só tem que saber ganhar. Vai para a coletiva e saiba ganhar. Explique por que você ganhou. E não sempre, né, combatendo coisas anteriores. Foi tudo o que o Dorival não entendeu. Pro jogo. E aí eu tenho detalhes, depois eu conto para vocês, detalhes da falta de preparação do São Paulo para o jogo, que chega a ser uma coisa bizarra, que acho que tem que colocar em xeque tudo o que está acontecendo no São Paulo depois do título, detalhes importantes. E, como a Marília disse, uma relutância em admitir que o plano de jogo dele para as partidas fora de casa não funcionou. Mas não é que não funcionou contra o Goiás, contra o Palmeiras, não funcionou o ano todo. Então, de novo, aí da parte do São Paulo é uma falta de visão impressionante. Que quem está aqui sabe, não é possível que a gente possa saber mais que os caras, cara. Não é possível. E aí, acho que o treinador sempre, o Abel, o Dorival, tem uma coisa, então, esse é o meu plano, como o Diniz tem, como o outro tem. Cara, é a soberba da derrota, que eu falo. E, curiosamente, o São Paulo pegou 3 treinadores que vivem com essa frase, quase na sequência. O Fernando Diniz é um deles. E acho que está numa melhor fase da carreira agora. O Rogério Ceni é outro. E o Dorival é outro. Por ter a pretensão de ser protagonista em todos os jogos, independentemente do adversário do terreno. Isso não existe. Nem o Manchester City é assim. Mas os caras têm essa pretensão. Essa é exatamente o seu diagnóstico, mas é uma questão que vem... Não é que o jogador está se sentindo na história, o presidente está se sentindo na história, e de fato, vão estar os nomes. Está mais que o jogador. Então, acho que acontece. O que está acontecendo com o São Paulo pré-jogo com o Palmeiras? O São Paulo está gravando o documentário do título, o presidente está pensando na eleição. Tem umas coisas simbólicas. Destruir o gramado principal do centro de treinamento para trocar o vestiário, tá todo mundo no ano que vem.
São atitudes, renovações antecipadas, propagação. Ninguém se preparou para esse jogo. O Dorival dando entrevista na véspera. E a informação mais chocante para mim é que a comissão técnica do São Paulo, na véspera do jogo, soube, ou melhor, chegou a pensar que de fato o Palmeiras pudesse jogar com 3 zagueiros como fez contra o Coritiba. Eles estavam duvidando dessa informação. E aí é uma situação seguinte, ninguém do São Paulo, aí a comissão técnica, na direção, prestou atenção no jogo de Curitiba no domingo. Estava todo mundo de folga, ninguém prestou atenção no que aconteceu e aquilo tem uma importância muito grande para o próximo jogo. Os caras não sabiam que o Palmeiras ia jogar com 3 zagueiros. E mais, às vésperas de sair a escalação, ontem mesmo, eles tinham convicção, não, o Rony vai jogar. Não, o Breno Lopes, o Rony é titular. Não é titular mais do Palmeiras. O Rony é reserva hoje. É o Breno Lopes. Era só assistir o jogo de Curitiba. Os caras, então assim, a completa falta de informação, noção, foco proporciona um jogo desse. E aí é pior. A impressão de que o time que ganhou do Grêmio, daquele estado, no estádio do Morumbi, seria a mesma solução, a coerência, é uma completa falta de noção. Que é o que porque, é feito desde além de tudo, além desse time utópico com Rames Rodrigues, Lucas e tal, os 2 jogadores mais competitivos do time, que foram os melhores contra o Grêmio, não estavam em campo. O Pablo Maia e o Wellington. E a troca do Wellington pelo Caio Paulista foi o Dorival que fez. E não foi por conta do Caio Paulista e do Neves que o São Paulo perdeu, foi por conta da falta do plano tático. O São Paulo não se preparou para jogar contra 3 zagueiros. E aí tem um aspecto todo emocional, não se preparou para o jogo. E aí, Marília, não é só uma questão de não estão na história do São Paulo. Não. A derrota de 5-0 para o Palmeiras, ela mancha o ano do São Paulo. Ela mancha o título da Copa do Brasil. Ela mancha o histórico desses jogadores. Ela coloca um ponto de interrogação e, sobretudo, no técnico, porque a responsabilidade maior é dele. E nele, ele tem uma outra carga. Ele tem, ao mesmo tempo, a reputação de ser o rei das Copas no Brasil pelo Flamengo, mas tem uma coisa estranha, um asterisco. Ele foi mandado embora do Flamengo mesmo sendo campeão de 2 Copas. Por um relaxamento na Série A. Mas não tomou e não precisou tomar de 5 de ninguém. E não precisou tomar de 5 de ninguém. Então, na cabeça, ele não, a situação dele, embora a direção do São Paulo seja muito diferente da do Flamengo, a direção do São Paulo só compõe, porque não sei o quê, na conversa e tal, e eu imagino que, diferentemente do Flamengo, ele possa ter uma interlocução, pelo menos com uma pessoa da direção do São Paulo, que é o Muricy, que entende um pouco de futebol, no Flamengo ninguém entende, para tentar minimizar o estrago. A situação dele, por ano que vem, se coloca em questão. Porque isso, e a campanha como visitante o ano todo, a penúltima campanha, né, a segunda pior, como você fala, estão com as digitais colocado dele. E mais, ele não admite... Ele assumiu na segunda rodada do campeonato. Isso, exatamente. Teve uma derrota do Rogério Ceni contra o Botafogo, todo o resto, tudo o que aconteceu... Ganhou do América tomando um banho de bola. Com todas as digitais dele... na campanha fora de casa e de uma situação que ele não conseguiu resolver e ele se recusa a enxergar que o time, o tipo de jogo que ele adota não funciona fora de casa. Não funcionou o ano inteiro. E ele está com uma dificuldade incrível de admitir essa história. Levando em consideração o que tem pela frente, são mais jogos fora ainda difíceis do que em casa, veremos a próxima partida. Veremos, não é só o risco de rebaixamento matemático, é o risco de manchar mais ainda a temporada que parecia gloriosa e comprometer a continuidade do trabalho, que é o grande problema da carreira do Dorival. Continuidade de trabalhos. A ver como ficará agora, depois dessa derrota. Interessante que tu lembrasse do jogo contra o Grêmio, porque a gente tem que analisar a postura do Grêmio também. O Grêmio jogou com 3 zagueiros, sim, mas o Grêmio jogou com 2 meninos que estavam estreando. Sim. Josué no meio e o Wesley Costa na ala esquerda. E o São Paulo deitou em cima do menino, nada contra ele, mas o Renato não viu isso também. Tem que ver o treinador do outro lado também. O jogo contra o Grêmio foi um jogo fácil pro São Paulo. Muito fácil. Então é o seguinte, a coerência de pensar a mesma escalação, ok, né? Foi coerente de ter mantido, mas ele não se deu conta do adversário que ele iria enfrentar em seguida, que é melhor que o Grêmio hoje. Exato. Só comparar os 3 zagueiros do Grêmio com os 3 zagueiros do Palmeiras. Poderia ser simples. Agora, além de tudo, tem umas situações, por exemplo, qual que é a sua lembrança da passagem de Nelsinho Batista como técnico do São Paulo? Um técnico que passou pelo São Paulo. 7 da Portuguesa? Vasco, da Portuguesa e do Vasco. É isso? Foi campeão paulista. Cada um tem um 7. Da Portuguesa e do Vasco. Certo. Ele foi o técnico que
tirou o São Paulo de um jejum, ganhando contra o Corinthians a final, o jogo do Raí. O que vocês lembram? O 7, claro. Futebol é assim, cara. Então, vamos ver como é que vai ser lembrado do Dorival. Se pela conquista de título inédito ou também por um 5-0 Palmeiras. Time grande perder de goleada não tem como não estar no carimbo. Então são situações que ficam marcadas, né? E acho que esse day after, para quem tem tanta experiência no futebol, tem que servir de alguma coisa. Porque senão a passagem dele pelo São Paulo vai ter essa situação. E não o título maravilhoso, inédito da Copa do Brasil que ele conseguiu e foi o principal responsável. Ninguém está tirando o mérito dele. Agora, ele é o mesmo cara que treina o time do Brasileiro e o time da Copa do Brasil. Então a responsabilidade é dele, simplesmente é dele. Coisa assim do trabalho do Dorival. O São Paulo diagnosticou, melhor, o São Paulo comunicou que esses exames constataram um estiramento no local. Não é dos estiramentos mais graves, o tempo de recuperação de 2 a 3 semanas, a tendência é que o Lucas Moura fique 21 dias de fora. Ainda assim, deve voltar a atuar em 2023 e ele estaria à disposição, se tudo correr bem, a partir da 35ª rodada, para jogar a 35ª, a 6ª, a 7ª e a 38ª rodadas, ou seja, ele volta para jogar os 4 últimos jogos do São Paulo no ano, apesar de o tricolor cogitar dar férias a seus atletas, ou a parte dos atletas de forma antecipada, pensando em 2024, o Lucas Moura quer jogar até o fim do ano. É um dos poucos atletas super importantes cujo contrato se encerra em dezembro e ainda não há novidades em relação à renovação do contrato. Lucas quer aguardar os movimentos do futebol europeu para ver o que pode aparecer de proposta antes de estender o contrato com o São Paulo. A última do tricolor, a Arboleda foi cornetado por um torcedor do São Paulo nas redes sociais e não deixou barato. Escreveram por Arboleda o seguinte: você só se machuca porque é baladeiro e não se cuida. A resposta do Arboleda? Sim, tô machucado porque tô saindo com a sua irmã pra balada. Fecha aspas. Quero saber o que você pensa sobre essa resposta do Arboleda. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Então o Lucas vai fazer tratamento no Refis, né? Já fez ali um exame prévio. E claro, o São Paulo deve anunciar isso também nas próximas horas ali. Qual foi a lesão exata que ele teve, enfim, grau, aquela coisa, estiramento, tudo. Mas fato é que uma fonte muito boa me disse que o tempo de recuperação deve ser mesmo entre 2 a 3 semanas. Podendo antecipar, claro, dependendo de como for o jogador, né? O Lucas não é um cara que tem histórico de lesões, é um cara que se cuida muito, é um cara que tá sempre bem fisicamente. Então eu entendo que até pode ser um tempo menor aí de recuperação em relação ao Lucas, que quer jogar, tá? Não é aquela coisa, acabou o ano pro Lucas. O Lucas quer jogar. O Lucas falou ali para pessoas próximas que quer jogar, que quer se recuperar e voltar a jogar ainda nessa temporada. Lucas e São Paulo, que uma hora aí, sem muita pressa, sem muita loucura, atropelar o tempo, vai sentar com o São Paulo para a renovação de contrato, que vai ser discutida. Enfim, o Lucas também, óbvio, se tiver outras propostas, vai ouvir. Enfim, é uma situação que caminha naturalmente, sem muito estresse, sem muita correria, sem muita loucura. São Paulo e Lucas Moura para 2024, certo? Falar do Então, pessoal, a discussão ontem foi muito baseada, né, que São Paulo não entrou em campo, que o Dorival na entrevista coletiva não começou com pedido de desculpas, que pra mim, pra ser sincero, também não ia mudar nada. Muito torcedor do São Paulo, até parece os famosos barulho, também desistiram aí no 3 a 0 e realmente mancha assim, né? São Paulo mais uma vez tá uma pataquada no Allianz, entendeu? E mancha assim o ano, não tem como aceitar. O que eu digo, perder faz parte do jogo, mas da forma como foi, não tem como. E a gente espera que o Dorival tenha tomado um semancol, né? Porque não dá mais pra jogar do jeito que ele quer jogar fora de casa. O São Paulo não ganha nenhuma. E não dá pra botar a culpa no Rogério Ceni, que só teve participação na primeira rodada do Brasileiro. As demais é tudo com o Dorival Júnior. Atuação ridícula fora de casa. Não tem defesa, não tem desculpa. Legal, foram campeões da Copa do Brasil. Passou, minha gente. Tem que chegar aos 45 pontos do Brasileiro. Entendeu? Faltam 7. Então, ou muda agora, ou sei não. Tem que fazer um aproveitamento fantástico em casa. E lembrando que estaremos sem o Lucas Moura pelo menos por 3 semanas. Né? Porque é uma outra discussão também. São Paulo e Allianz tem que pegar o registro de lesões de jogadores naquele gramado, cara. Não é possível, mano. Não é possível. Então, assim, além de você precisar pontuação de até numa campanha nula fora de casa, vai pegar um adversário que também o São Paulo tem muita dificuldade na Arena Baixada, que é o Atlético Paranaense, e vem num bom momento do Campeonato Brasileiro, sabe?
Agora é hora de mudar. O Abel mudou para 3 zagueiros. Por que o Dorival também não pode mudar? Joga com um esquema mais conservador fora de casa. Por uma bola, num contra-ataque, ou pelo menos mais fechadinho. Esse negócio de ficar com a posse de bola 60, 70. São Paulo chega uma hora que tá 60, quase 60% de posse de bola, tá perdendo 3-0. Do que adianta? Então é isso. Eu não quero nem pedir desculpas, eu só quero uma mudança de postura, de perfil, de esquema tático, sei lá, com relação a jogar fora de casa. Não tá dando certo jogar do mesmo jeito dentro e fora de casa. E se for pro ano que vem desse mesmo jeito, continuar tomando piada fora de casa, tem que rever. Infelizmente. Mas foi campeão. Beleza. Entendeu? O mata-mata. O mata-mata é o que parece funcionou. Né? Mas na Copa do Campeonato Brasileiro não funciona. Você perde para América, você perde para Goiás, você perde para todo mundo, cara. Literalmente. Então é isso. Eu acho que eu dou total razão. A gente já tem falado isso do canal, mas assim, muitos torcedores de São Paulo têm falado isso. Fora de casa, do jeito que tá, não tá dando. E o Dorival não enxerga isso. Não é possível. Não é possível. E mais absurdo ainda, se eles tiverem descoberto que o Palmeiras entrar com 3 zagueiros pelo programa G4. Porra. Desculpa, né? Tem condições. Não é profissional isso. Eu já digo. Acabou. Campeão da Copa do Brasil. Legal. Feliz da vida. Aí tu toma um 5-0. E continua na toada de perde fora de casa. Só joga em casa. Agradece a torcida. Pô, mas a torcida também cansa, né? Então vamos ver aí domingo na Arena Baixada. Eu digo pra vocês, eu não tenho expectativa nenhuma. Vai tomar outra piada. Vou perder de 1-0, aquele negócio assim, com 60% de posse de bola. Não muda. Entendeu? Então é isso. E agora a grande preocupação é que você tá sem o Lucas, né? E vai ter que ficar tudo nas costas do Rames. Também tem que começar, né? A vestir a camisa aí na hora que não tá boa e mostrar que veio, né? Como foi dito também, o São Paulo bateu num Grêmio modificado, diferente do Palmeiras, sabe? Que vai ser diferente do Atlético Paranaense. Espero aí uma atitude do senhor Dorival Júnior, porque se fosse o Rogério, a pessoa ia pegar muito mais no pé. Se fosse o Diniz, ainda muito mais ainda. Que o Dorival já passou mais do que da hora também de criticar um pouco o trabalho. Ainda que não é muito mais prós que contras, mas é o que eu sempre falo. Eu não quero ser campeão de um torneio para cair no Brasileiro. Aí eu prefiro ficar de boa no Brasileiro. Não pode acontecer isso, né? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Hoje é o melhor dia entre todos os dias para você entrar pro método Fórmula Negócio Online. Escuta aqui que eu tenho 5 surpresas. Surpresa 1, R$200 de desconto. Desconto exclusivo hoje. Você vai ter acesso a tudo com R$200 de desconto. Mas o desconto, né, é válido para hoje. Então, clica aqui no Saiba Mais. Surpresa 2. Além de todo o treinamento do método Fórmula Negócio Online, na versão 4.0, você vai ter acesso ao novo treinamento Mestre Afiliado, que é o treinamento completo para você ganhar dinheiro como afiliado do zero e começando hoje mesmo. O treinamento Mestre Afiliado já tem hoje mais de 120 aulas, passo a passo, simples, direto ao ponto. Onde eu te mostro mais de 50 estratégias para vender como afiliado de forma rápida e comprovada. Tem estratégia para tudo, para quem só tem 1 hora por dia, para quem tem o dia todo, para quem quer aparecer, para quem não quer aparecer, tem de tudo. De longe, esse aqui é o melhor treinamento do mundo para você vender como afiliado e faturar muito. E hoje você leva ele de bônus junto com o método Fórmula Negócio Online. Surpresa 3. Treinamento completo, novinho de verdade, feito agora, de Google Ads para afiliado, do básico ao avançado. Não é uma aulinha, é um treinamento completo de Google Ads para afiliados. Olha, na verdade, atenção aqui, eu não vou ficar falando mais tudo, é muita coisa. O que você tem que saber você vai receber todo o treinamento Fórmula Negócio Online, com tudo, para você do zero criar o seu negócio na internet mesmo sem saber nada. E mais todos os bônus, que no total hoje são mais de 20 bônus, se eu não me engano, que você recebe junto, de graça hoje, incluindo o treinamento novinho, né, de Google Ads para afiliados, novinho, treinamento de funil de vendas automático e muita coisa. Tudo isso pelo menor preço, R$200 de desconto hoje, com garantia total. Você entra lá, dá uma olhada, se você não gostar de qualquer coisa, em 7 dias eu devolvo o seu dinheiro. Então clica aqui embaixo no Saiba Mais, clica agora, correndo, porque realmente eu não sei até que horas eu vou deixar disponível.